Olá, alunos da C11. Bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa plataforma. O professor Anderson de volta com vocês para conversar sobre o tópico grandezas proporcionais. O que significa isso? Primeiro vamos relembrar, né? Grandeza é aquilo que pode ser medido, contado, certo? A gente vai dizer que duas grandezas elas são proporcionais quando uma está influenciando direta ou inversamente na outra. Então vamos escrever isso aqui. Duas grandezas serão proporcionais quando influenciarem direta ou inversamente uma a outra. Como assim? Eu vou dar alguns exemplos e aí vocês vão começar a pensar melhor nesse assunto. Tá? Vamos pensar numa coisa diretamente proporcional. Direta. Assim, é direto. Fez uma coisa, a outra vai acontecer. Junto. Cresce junto. Diminui junto. Tá? A gente pensou já nessa ideia em umas aulas atrás, uns vídeos atrás. Seguinte. Para cada 2 xícaras de arroz, para cada 1 xícara de arroz que eu faço, eu coloco 2 xícaras de água para esse arroz ficar bom, para ele não ficar empapado, para não ficar cru, tudo mais, tá? Para cada 1 xícara de arroz que eu preparo, 2 de água. 1 de arroz, 2 de água. Então, olha só. Primeiro exemplo, então. Arroz e água. Se eu usar 1 xícara de arroz, eu vou usar 2 de água. E se eu colocar 2 xícaras de arroz, quantas de água eu vou ter que colocar? 4. E se eu colocar 3 xícaras de arroz, quantas xícaras de água eu vou ter que colocar? 6. Então, isso aqui é uma grandeza proporcional. Conforme um deles vai aumentando, o outro vai aumentando na mesma proporção. Se eu botar 1 de arroz, 2 de água. Eu boto mais 1 de arroz, 2. Boto mais 2 de água, 4. Se eu botar mais 1 de arroz, 3. Boto mais 2 de água, 6. Certo? Isso são grandezas proporcionais. Quanto maior o volume de chuva, maior o nível do rio. Está chovendo numa região que tem um rio. Se chover pouquinho, o nível do rio vai aumentar pouquinho. Se chover muito, o nível do rio vai aumentar muito. A gente tem como calcular. São proporcionais.
Agora, eu posso pensar em coisas que não são proporcionais. Quanto mais páginas tem um livro, mais difícil ele é. Será que isso é verdade? Quanto mais página, mais difícil? E se for um livro só com desenho? Não mudou nada? Quanto mais... E se eu pensar, quanto mais páginas tem um livro, mais pesado ele é. É proporcional ou não é proporcional? Sim, né? Porque cada folha tem o seu peso. E quanto mais folha eu coloco, mais peso eu coloco. Sim. Isso aqui são grandezas proporcionais. Quanto mais, mais. Quanto mais, mais. Essas grandezas, depois a gente vai ver a separação desses nomes bonitinhos. Eu só quero que vocês percebam se é proporcional ou não é proporcional. Tá? Essas grandezas aqui são as proporcionais. Quer dizer, quanto mais eu coloco arroz, mais eu tenho que colocar água. Quanto mais chuva, mais aumenta o nível de água do rio. Quanto mais páginas, mais pesado é o livro. Tem aquelas que são inversamente proporcionais. Quanto mais, menos. Vamos ver? Dá um pause e copia, eu já venho com os exemplos. Olha lá. Quanto mais veloz o veículo, menos tempo para chegar. Vamos pensar no seguinte. O cara está andando lá a 120 km por hora no carro. Ele leva 1 hora para chegar. Ok? Aí ele reduz essa velocidade para 80 km por hora. E leva 1h30 para chegar. Ele reduz essa velocidade para 60 km por hora. Ele leva 2 horas para chegar. Ele está indo a 30 km por hora. Ele leva 4 horas para chegar. Ele está indo a 10 km por hora. Está indo de bicicleta devagarinho. Ele leva 12 horas para chegar. Quanto mais velocidade, menos tempo ele leva. Quanto mais veloz, menos tempo para chegar. Sim, é proporcional. Só que essa proporção ela é inversa. Um depende do outro. Proporção, um depende do outro. Direta ou inversamente, um depende do outro. Agora, quanto mais uma pessoa come, mais ela engorda. Para todo mundo funciona igual? Não. Tem gente que come um pouquinho assim e engorda, tem gente que come uma pratada desse tamanho e no outro dia está mais magro.
Então, assim, a gente tem que se dar conta se essas relações, elas são proporcionais ou não são proporcionais. Algumas delas são super simples, outras chegam a ser ridículas. Assim, tipo, quanto mais chove, mais eu fico dentro de casa. Como assim? Isso é o trabalho. Não tem que trabalhar com chuva, com sol? Tenha, né? Ou, quanto mais sol, mais rápido fica o bolo. Tem a ver uma coisa com a outra. O bolo eu tô fazendo no forno, não tô fazendo na janela. Entendeu? Então, proporcional, quando existe proporção, grandeza proporcional, quando uma coisa influencia direto na outra. Ela não é proporcional quando essa influência não é direta. Deu para entender? Pause e copie esse aqui, eu vou ver com uma atividade. Então olha aí, para vocês marcarem. Assinale as grandezas que são proporcionais. Número de habitantes e o número de presidentes. Quanto mais gente tiver no país, mais presidente vai ter? Ou quanto mais gente, menos presidente vai ter? É proporcional ou não é proporcional? Quantidade de leite condensado e o número de brigadeiros iguais que eu produzo. Quanto mais leite condensado, mais brigadeiro? Quanto menos leite condensado, menos brigadeiro? É proporcional? Não é proporcional? Sim, marca, se não, não marca. O peso e a altura de uma pessoa. Quanto mais alto, mais pesado. Quanto mais baixo, mais leve. É verdade? Não é? Quantidade de comida a preparar e a quantidade de convidados para jantar. Quanto mais convidado eu tenho que fazer mais comida, tenho que fazer menos comida. Isso é proporcional? Não é proporcional? A velocidade e o tempo para chegar. Quanto mais rápido eu ando, eu chego em mais tempo, em menos tempo. É proporcional? Quantas impressoras estão funcionando e o tempo para a impressão ficar pronta? É proporcional? O número de alunos na sala e o número de professores nessa sala. Marca aqueles que são proporcionais, faz uma fotinha, me manda, tá validada essa aula. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Ao pause.